Você está ouvindo Rádio Sindicó. Presidente, meu querido, muito bom dia. Ouve bem? Tudo certinho, presidente? Bom dia, tudo bom e você? Tudo certo, tudo na paz, presidente. Rapaz, eu estava numa sala ali, mas a internet estava ruim, porque eu estava com Wi-Fi, né? Aí eu mudei de sala aqui para poder cabear. Opa, aí sim, beleza. O pessoal tá aí. O pessoal já começando aí, né? Todo mundo interessado, querendo participar, querendo saber como é que foi esta reunião. E eu dizia aqui na abertura, presidente, já da importância dessa reunião, porque não é uma reunião qualquer, né? É uma reunião convocada por um deputado de uma frente parlamentar instituído pela Assembleia Legislativa, né? Então, só por aí as coisas já mudam de conversa, porque a cobrança já tem um outro nível, não é mesmo? Já há, vamos dizer aí, uma certa obrigatoriedade aí, né, do governo de se dar uma resposta mais concreta, mais coerente, não é mesmo? Essa frente parlamentar que foi criada agora em junho, né, passado agora, que tem uma importância muito grande. Mas como é que foi esta reunião, presidente? Nós acompanhamos lá a sua fala, está disponível no nosso site, nas redes sociais. O que deu para sentir aí, presidente? Eu percebi que na sua fala você trouxe um monte de assuntos, né? Eu percebi que as pessoas ficaram até surpresas assim com a sua fala. Como é que foi, presidente? Apresenta para a gente aí um panorama, né, dos nossos amigos, das nossas amigas ouvintes, entender um pouco aí como que se deu essa reunião e a importância dela, né, presidente? Sim, Carlos. A frente parlamentar é um instrumento importante, né? Porque tudo quanto é projeto tem que ir para aquela casa. Embora o deputado Reis também, na sua fala, ele foi bem claro e objetivo com relação ao governo que aí está, né? Quem acompanhou, quem esteve lá, pôde perceber na fala do deputado a dificuldade que qualquer coisa que for contrária aos interesses do governo tem para caminhar naquela casa. Embora seja um governo novo, de partido, né? Não só de um mandato novo. A gente vê que é, bem dizer, a continuidade do que acontece sempre, ou seja, o puxadinho do executivo. O governo nem bem se instala e já tem a maioria, já tem a base consolidada e tudo fica difícil. O exemplo que o deputado deu ontem foi com relação ao projeto das polícias. Embora ele seja um representante da Polícia Civil, a Polícia Militar ela tem assim privilégios que todos nós podemos ver. Isso até eu falei na última reunião na Casa Civil, tanto para o secretário nosso, que ele é oriundo da Polícia Militar, quanto para o secretário Arthur Lima, que, embora não seja da Polícia Militar, vem das Forças Armadas. Ele é oriundo do Exército. Que a gente vê aí nítido privilégio para a força policial militar. E aí as polícias civis, que é a polícia civil em si, e a polícia penal, que tem natureza civil, são desprestigiadas no governo Tarcísio. E aí a gente não tem que falar do secretário Arthur Lima ou do secretário Marcelo, porque eles são secretários. Quem determina, quem dá a ordem é o governador Tarcísio, né? Então, assim, a política do governo Tarcísio, que é passada para seus secretários e eles procuram cumprir o que é determinado por ele, né? A reunião, fui, na minha fala, assim, acho que, conforme você falou aí, que o pessoal ficou até assustado, porque eu tenho percebido, Carlos, que nós estamos com a boa vontade da negociação, que é o que foi proposto pelo governo no início. Mas também acredito que o governo já nos levou no engodo. E aí você vai percebendo com as ações no decorrer do tempo. O que é o engodo? O engodo é a arte de enganar. E nessa arte de enganar,
a gente tem visto aí que são lançadas iscas. Uma hora você vem e fala para nós, carreira fim, que precisa ser o vencimento por subsídio. Para regulamentar a lei orgânica e o estatuto, também tem que já ser atrelado o subsídio como vencimento dos policiais penais. E embora esse grupo de trabalho foi constituído lá atrás, no governo Dória, e as reuniões do grupo de trabalho, tanto presencial quando passou a ser online, toda a fase das reuniões é consultado ali a consultoria jurídica, para ver se podia o oficial operacional ser transformado em polícia penal, que era pacífico o entendimento da PGE que poderia ser transformado em policial penal, os motoristas oficiais operacionais. Ponto pacífico. Carreira fim desde o início, entendido que a carreira fim é o agente de segurança penitenciário e o agente de escolta e vigilância penitenciária. E aí, também é notório, Carlos, para todos da categoria que acompanham as redes sociais, que tem uma entidade sindical que ela vai lá e se manifesta que ela é contrária a tudo. Ela é contrária à transformação do motorista, ela é contrária ao reconhecimento das outras carreiras dentro da lei orgânica da Polícia Penal. E aí a gente não está falando de transformar esses cargos em policiais penais. A gente está falando de diferenciar eles, tirar eles da vala comum. Porque a hora que a gente vai para a negociação com o governo ele tem como tática de negociação a exclusão. Excluir porque não pertence à SAP. Só que as pessoas fizeram concurso para a SAP. O oficial administrativo, o psicólogo, assistente social, todos os servidores que trabalham na administração penitenciária fizeram concurso para a administração penitenciária. Portanto, são servidores diferenciados. Aí o governo vem com a tática de que são servidores de área horizontal. Horizontal porque eles cabem em qualquer secretaria. Só que eu duvido que se o psicólogo da SAP solicitar a transferência para a Secretaria da Justiça, que a remuneração eu tenho, que é maior do que na nossa secretaria, eu duvido que ele vai ser liberado. Assim como eu ouvi já outros colegas oficiais administrativos dizerem que gostaria de ir lá para a Secretaria da Fazenda, por exemplo, que é uma secretaria que ela faz forte intromissão na SAP, com vários questionamentos, a gente sabe disso, em questão de diária, de auxílio alimentação, porque essa secretaria ela não entende que o nosso serviço é diferenciado, que o oficial operacional lá, ele não entra às 8 e sai às 17. Se ele estiver em trânsito numa viagem, ele não pode ser tratado que nem o motorista da Secretaria da Fazenda, que, se bobear, tem um salário maior do que o da SAP. E que o oficial administrativo lá na Secretaria da Fazenda também tem uma gratificação que o salário dele é maior do que o servidor ali da SAP. Então, não tem jeito de você querer tratar igual os desiguais. Só que é isso que o governo usa na hora da negociação. E desde a instituição desse grupo de trabalho, os sindicatos, o Sindicop, principalmente, vou falar do Sindicop, reivindicam a inclusão, a incorporação da atividade meio no órgão Polícia Penal, porque é um órgão, assim como Polícia Militar é um órgão e a Polícia Civil é um órgão. Aí você tem ali o órgão Polícia Penal, que aí vai ser composto pelos policiais penais e as carreiras meios ali. E acaba aquele governo, o grupo de trabalho tinha ali um material acumulado e começa o novo governo, que logo de começo, na primeira reunião, o que o secretário da pasta traz é que o governador ele
quer que aproveite o que já foi feito no governo passado com relação ao grupo de trabalho, que esse material acumulado já vai ajudar na celeridade da regulamentação penal, e se publica ali uma nova resolução, né, uma nova composição do grupo, e começamos aí a reunião. E essas reuniões, elas sempre acompanhadas por assessorias técnicas, assessoria legislativa, porque agora nós temos ali o coronel Moretti, que é o responsável pela parte legislativa, a consultoria jurídica e com parecer passado já da PGE sobre a transformação do motorista e o que caberia nas outras carreiras. Aí a gente tem aí vários meses de reuniões, sempre embasado, né, nas consultorias, e ontem até eu mostrei ali na reunião esse documento aqui, que foi o último que nós trabalhamos ali, as revisões. Já disso aqui o texto base, né? Que era o texto base aqui para a gente trabalhar. O pessoal ver aí. Eu não sei nem se está vendo, porque a câmera ela mostra contrário, né? Dá para ver. Aí você tem aqui apontamentos que nós fizemos. E aqui, nessa página que parou aqui, na 58, por exemplo, no artigo 137, já era batido o martelo aqui. O servidor cujo cargo de origem era motorista e foi transformado pela Lei Complementar 1080 em oficial operacional e esteja lotado na Secretaria da Administração Penitenciária mediante manifestação expressa, porque ainda o servidor teria que se manifestar expressamente que ele queria ser policial penal, porque ele ia ter que fazer uma avaliação, ia ter que passar por um processo. E aqui tem uma entidade que também se opõe, que é a mesma entidade, né? Que ela mesma vai lá na rede social e fala, não teria problema. E isso com parecer da PGE, já desde o governo passado. Aí isso aqui sai dali e vai para a SAP. Também separei aqui, Carlos, a página 62, o artigo 146. Isso aqui a gente já está no estatuto, não é a lei orgânica, é o estatuto. Lei específica estabelecerá quadro de apoio e assistência à Polícia Penal. Aqui iria contemplar todos os servidores que eles são integrantes da execução penal. A Polícia Penal ela tem que ter esse quadro, porque nesse quadro aqui já entraria aqui os servidores administrativos, assistente social e psicólogo. E o que não está acontecendo aqui é a vontade política do governo Tarcísio. Só isso. Não tem nada de impedimento legal. Essas desculpas que vem falando aqui, tanto o secretário da Casa Civil, principalmente, porque é ele que está com a incumbência de trazer essa notícia, porque aqui a gente saiu da SAP uma proposta, que aqui na SAP, essa proposta ela tinha o apoio e a validade. Mas aí a gente vai para a questão que hoje a gente vê as iscas aí, né? Que é para dividir, para conquistar, as conversas em separadas com os oficiais administrativos, um outro grupo ali. Aí você tem essa entidade mesmo, que ela vem aqui e ajuda a tumultuar o processo, dizendo que ela não aceita a transformação do cargo fim deles. Aí a gente tem assim, porque a Polícia Penal é uma luta de classe, uma luta da categoria agente de segurança penitenciária, que começou com outros colegas que nos antecederam e que nós engajamos nessa luta em 2009, e desde lá a história está aí para quem lutou, para quem realmente buscou esse reconhecimento constitucional da carreira. Foi isso que nós buscamos. Quando nós buscamos a criação da Polícia Penal,
e o reconhecimento ali no 144 foi principalmente buscando isonomia com as outras polícias, porque o nosso trabalho ele é de segurança pública, ele é um trabalho insalubre e perigoso, uma atividade de risco. Então, o que nós queríamos? Queríamos o reconhecimento constitucional, as garantias e direitos da Polícia Militar e da Polícia Civil. Pronto. Porque é o nosso trabalho. O que já ficou assim, né, Gilson? Até de certa forma aí mostrou que o governador Tarcísio não entende muito bem dessa forma, pela própria forma com que ele tratou, né, o sistema prisional, a polícia penal, agora nesse reajuste, né? Dando lá um reajuste para a polícia militar e dando 6% aí, o que é um absurdo, inaceitável, não é mesmo? Para a Polícia Penal, para os servidores aí do sistema prisional, né? Esse é um ponto. O outro ponto aí, Gilson, sobre esse documento aí, isso aí é muito importante, né? Esse documento que você mostrou aí, a lei orgânica e o estatuto. Queria saber de você o seguinte, né? Esse projeto, anteprojeto, ou sei lá o quê, que o governo tem demorado tanto aí para apresentar para a categoria, não é mesmo? Antes de enviar para a Lesp, ao menos foi a promessa, né? Que já não cumpriu, que era lá em 15 de agosto, e não cumpriu, e não adianta secretário ficar com raivinha, não adianta governador ficar com raivinha, pode ficar chateado, pode ficar com raiva, não cumpriu e ponto, isso é fato, isso está registrado, né? Agora, queria saber de você qual foi a conversa e qual é a expectativa de que esse projeto, esse anteprojeto, será baseado nesse trabalho. Claro que é meio difícil até falar, porque esse é o desejo, é ter em mãos esse documento, né? Mas a priori para tomar como base, né, Gilson, esse documento aí que foi elaborado com a participação, né, da categoria dos sindicatos, né? É por base. Porque aí esse projeto ele já voltou, né? Essa proposta, essa minuta voltou. Porque essa minuta saiu da SAP para o Palácio do Governo. E aí voltou isso aqui, que já é de conhecimento público também, porque foi a apresentação do secretário na SAP, que ele até franqueou a entrada de todos os servidores que estavam lá naquele dia. Isso aqui já é de conhecimento público. E aqui, Carlos, aqui já não consta um monte de coisa. E aqui a gente vê um resumo. Um resumo que não diz nada para nós aqui. Aí, por isso, a nossa insistência em querer saber do que está escrito no projeto. Porque aqui já voltou no grupo de trabalho. Nós insistimos sempre pelo grupo, o quadro de apoio aqui. Aqui não consta. E a conversa do secretário da Casa Civil é que não tem espaço. Só que aí, a semana passada, ou retrasada, ele teve uma reunião em conjunto com o secretário da SAP, com um grupo de oficiais administrativos, e falou que não tem previsão orçamentária. O engodo, as iscas, a gente começa a ver a tática do governo. Porque a hora que eu me reúno numa inauguração, eu vou lá e falo o que as pessoas querem ouvir. Só que a hora que a gente vai para a negociação, aí você está usando a dilação do tempo, do prazo, não se cumpre o que fala. O secretário é peça de governo, qualquer secretário. Então, assim, ele está ali para cumprir a determinação do governador. E o governador também, aqui a gente está falando da Casa Civil e da SAP, ele é assessorado por outras áreas. E aí vem os discursos aí. Falou para esse pessoal que não foi previsto no orçamento, não tem essa necessidade, porque a gente não está falando de transformação de cargo da atividade MEI. A gente está falando de reconhecê-los como
específicos do órgão Polícia Penal. É diferenciar eles, tirar eles lá da vala comum, dar uma valorização real, um reconhecimento real. Eles são, principalmente o psicólogo e o assistente social, eles são parte da execução penal previsto na lei de execução penal. E aí a pergunta deve ser feita: qual o interesse do governo não os recepcionar ali, não os incluir no órgão Polícia Penal? Porque nós sabemos que o projeto do governo é terceirização. Está acontecendo na educação, aí está sendo denunciado a todo momento pela deputada Bebel e o deputado Gianazzi. O que visa a terceirização? Para todos os colegas que estão assistindo ou vão assistir. Visa tirar do governo a responsabilidade da nossa aposentadoria, que também foi dito pelo vice-governador Rodrigo, enquanto vice-governador do João Dória. Logo no começo do governo, foi lá e disse, numa entrevista, que o valor do preso em São Paulo era calculado de forma errônea, que aquele governo defendia fortemente a PPP, a parceria público-privada, que não é pauta inicial desse governo, mas que nós estamos atentos e não descartamos que essa pauta vá surgir, que num determinado momento ela vai emergir. Embora se negue, não dá para você acreditar, né, Carlos? Porque o ex-governador Rodrigo, agora, né, ex-governador, porque terminou o mandato como governador, para justificar a PPP, ele foi lá e disse assim, não é calculado no valor do preso o salário da aposentadoria dos servidores penitenciários. Como que você quer atrelar o custo do preso à aposentadoria do servidor que contribui e o patrão tem que contribuir com a parte dele? E o sistema de previdência nosso, ele é contributivo-retributivo. Ou seja, tem que estar fazendo concurso para quem está aposentando receber. E aí a gente vê que o nosso déficit funcional hoje, né, que é alarmante, o Tribunal de Contas do Estado esse ano já apontou como um déficit de mais de 10 mil servidores. Carreira fim. E aí você tem aqui represado um número que nem me arrisco a estimar, Carlos, aguardando a regulamentação da Polícia Penal. Que provavelmente, com a regulamentação, essa represa ela vai estancar. Porque muitos colegas vão pedir a sua aposentadoria e que estão certos, é o direito deles. Então, a gente vê que por trás da nossa regulamentação tem uma estratégia toda muito bem montada já, com a questão do subsídio, com a questão do déficit funcional, porque vai chegar uma hora que vai ficar insuportável, já está insuportável tocar unidades prisionais, porque nós vamos nas unidades prisionais e a gente sabe a realidade da unidade prisional. E aí o governo ele não vai conseguir fazer concurso para repor o cargo numa velocidade que não é compatível com o servidor estatutário. Porque você vai ter que publicar o edital, você vai para a fase de provas e títulos. É um ano para fazer um concurso. E numa situação insuportável, como que o governo vai solucionar isso? Então, é assim, é só a gente estar envolvido mesmo de verdade com a nossa situação, a categoria tem que estar atenta, embora a gente sabe que tem muitos aí que não gostam do sindicato. Na fase da eleição, o ano passado, aí, tivemos aí vários colegas apoiadores do Tarcísio, do candidato a governo Tarcísio, indo lá fazer vídeo para dizer que os sindicatos estavam falando balela. Que são pessoas que elas
Elas não se veem como trabalhador e não veem o sindicato como uma ferramenta de defesa dele. E a nossa categoria, ela, com certeza, deu um voto de apoio e de confiança muito grande no governo Tarcísio. Ela votou na sua maioria. Uns 90% da categoria foi eleitora do governo Tarcísio. E hoje, nas negociações, o que a gente tem visto é esse engodo, essas iscas, e querendo condicionar, usar como condicionante, Carlos, a regulamentação ou o reconhecimento, a dotação orçamentária, a falta de caixa, conversas que são para ludibriar, iludir. E o tempo está passando. O secretário responsável da Casa Civil, na sua primeira reunião, nos garantiu que já seríamos reconhecidos e valorizados a partir de agosto. Não tinha a conversa lá dos 100 dias também de governo, né? Isso foi lá na SAP. Não quiseram conversar com a gente o nosso aumento salarial. Não quiseram conversar. Porque a hora que esse documento aqui saiu da SAP, aqui, ó, na página 26, está aqui, ó, a estrutura de salário que nós conversamos. Isso aqui nós conversamos na SAP, ó. Está aqui tudo marcado, o que seria o salário. Sexta parte, gratificação pro labore, 13º salário, acréscimo de 1/3 das férias, ajuda de custo, diárias, alimentação, diligência. Isso aqui é o que nós conversamos. Aí aqui já veio que era obrigatório o subsídio. E assim, não teve conversa nenhuma, não. Isso aqui é imposição. E que a gente, embora o governador Tarcísio possa ter a base de sustentação, a maioria, nós estamos ansiosos para ver o projeto, porque tem muita coisa que nos interessa. E que nós vamos fazer essa luta política na conversa, na negociação. Vamos fazer também mobilizando a categoria e, com certeza, no último estágio, judicializando o que for necessário judicializar. Porque esse é o papel do sindicato. E o governador Tarcísio, nós não podemos se esquecer que ele é ex-ministro do governo Bolsonaro, que era um governo que também era anti-sindical. Era anti a conversa. Aquele muito pior, porque ele não recebeu nenhum representante de trabalhador nos seus 4 anos de governo. O governador Tarcísio já se mostra mais aberto à conversa, pelo menos, né? Mas até agora a gente não está vendo essa prática a que ele está aberto. O que a gente está vendo, sim, é um jogo de manipulação. Porque o secretário da Casa Civil, em 3 reuniões que nós tivemos com ele, não dá para confiar nele mais. Porque ele não cumpriu com nenhuma das conversas. A primeira, que nós seríamos reconhecidos e valorizados a partir de agosto. A segunda foi uma reunião que abriu lá uma janela justamente no dia do lançamento da frente parlamentar do deputado Reis, para dizer que não tinha conseguido fechar. E com um claro objetivo de esvaziar o lançamento daquela frente, porque nós disponibilizamos até ônibus e não tivemos a procura da categoria, o interesse da categoria em entrar no ônibus para ir para São Paulo. Então, assim, são estratégias, né? E aí, os apoiadores incondicionais, porque a gente apoia, mas a gente tem que ser condicionante, né? Eu apoio até o momento que eu vejo que não está me prejudicando. A gente dá um voto de confiança. Estamos abertos à negociação. O secretário Arthur Lima, principalmente, porque a gente sabe que o governo tem pessoas acompanhando, né, as redes sociais, os sindicatos. O secretário Arthur Lima, principalmente, ele pediu o voto de confiança e nós demos. E agora nós queremos que ele, esse mês aqui, sem falta, ele venha com a proposta que ele vai apresentar, porque é um compromisso dele, ele assumiu esse compromisso na mesa de negociação, de antes de encaminhar o projeto
para a Assembleia Legislativa voltar a nos chamar, e que seria impreterivelmente em setembro. E aí a gente vai lá, né, negociar ainda e ver o que é possível mexer no que já vai vir pronto, e o que não for possível mexer, nós vamos diligenciar na Lesp com os deputados, vamos convocar a categoria e deixar para ela, claro, o que está vindo, porque a categoria tem que se mobilizar, é hora de união, e não de ficar fazendo reuniões isoladas, porque o sindicato, em todo momento, ele buscou pelo reconhecimento e incorporação de todos que hoje fazem parte da SAP, a SAP. Porque esse grupo de trabalho tinha pessoal das coordenadorias, dos recursos humanos, das áreas técnicas, que eles são as provas vivas de todo o embate que os sindicatos fizeram para que todos fossem incluídos. E hoje você vê a falta de vontade política, simplesmente a falta de vontade política, que a gente precisa levantar o porquê do governo Tarcísio de não incluí-los no órgão Polícia Penal. Porque outras polícias penais, quiçá a federal, todo esse pessoal faz parte. Por que aqui em São Paulo existe tanto impedimento legal? Quais os impedimentos legais? E aí a gente espera o projeto, porque aí a gente vai debruçar em cima do projeto, com os deputados que apoiarem a Polícia Penal de verdade e com as assessorias jurídicas dos sindicatos. E a categoria ela tem que estar atenta e presente, porque é o nosso futuro que a gente está falando aqui. O que vai ficar aqui para quem está na ativa e para os que aposentam. Porque os que se aposentam com direito à integralidade e paridade, que já é uma regra previdenciária, que não tem nada a ver com a situação da lei orgânica e do estatuto, eles vão levar para a sua aposentadoria a integralidade e paridade, desde que preencham requisitos da lei previdenciária. E que isso também vai ser o direito da sua pensionista. Porque com a última reforma previdenciária, até as pensionistas são extremamente prejudicadas. Então, a gente aqui está falando do nosso interesse pessoal. E aí, o nosso interesse, quem tem que lutar por ele, pessoal, somos nós mesmos. E aí, o Gilson, houve aí já eu faço a pergunta aqui do pessoal que tá perguntando nos comentários. Houve esse segundo momento, essa segunda promessa, não promessa, porque o secretário da Casa Civil não quis prometer, né? Mas ficando mais ou menos aí ajustado para este mês de setembro, né? Para que, enfim, esse projeto ou anteprojeto, ou sei lá o que seja, de fato aí dialogado, né? Com os líderes sindicais, os sindicatos, e que chegue até a categoria. Mas, como você sempre lembra, né, é preciso ficar aí de orelhas em pés, né? Porque passando setembro, a gente sabe muito bem como é que funcionam as coisas, né? Outubro e novembro, depois recesso, e aí já viu, né? Então, é preciso mesmo, eu creio que depois disso, depois de setembro aí, uma cobrança um pouco mais forte, com certeza, né? Vocês estão ligados nisso, né? Deixa eu trazer aqui o questionamento do nosso amigo, o Leandro. Leandro, ele está dizendo aqui, eu vou ler porque tem gente acompanhando no aplicativo, né? O pessoal precisa ouvir. Bom dia, Carlos, bom dia, Gilson. Gostaria de saber se é verdade que o ex-ministro Paulo Guedes, né, está de fato presidindo o Conselho Econômico do Estado de São Paulo, como você esteve ontem, né, falando com o deputado Reis. Poderia falar para nós aí com mais elementos? E aí, Gilson, é verdade ou não é verdade? O Leandro querendo saber. Principalmente assim, não foi alvo da conversa com o deputado essa questão do ex-ministro Paulo Guedes. Mas foi noticiado, sim, que ele integra e preside o Conselho
econômico no governo Tarcísio. E o ex-ministro Paulo Guedes, para quem não se lembra, né, a gente pode aqui recordar, que é aquele ministro que, numa reunião ministerial, disse que já tinha colocado a granada no bolso dos servidores. E que aí 2, 3 anos passa, esse é o ministro que está presidindo um conselho tão importante na área finanças do Estado. Que a hora que o secretário Arthur Lima fala para um grupo de oficiais operacionais ou administrativos que teve reunião com ele, que não tem previsão orçamentária, com todo respeito, secretário, o senhor está falando uma coisa que não é verdade. O orçamento não tem nada a ver com essa situação, que é um orçamento do governo passado. E esse ex-ministro da Economia é totalmente favorável a terceirizações e a privatizações. Histórico que, infelizmente, também, para quem for pesquisar, é o mesmo do governador. Porque ele fez parte de um governo do PT justamente dessa área de estudo para execução. Porque o governador Tarcísio, ele é ex-integrante do governo PT no governo Dilma. E assim, essa parte é uma parte que eles dominam. Eles estudaram, eles se aperfeiçoaram. É só pesquisar no Google, que não é eu que estou falando isso. É que a gente pesquisa. E a gente sabe aí os governos que tem e os seus integrantes. E assim, hoje já, né, com o caminhar dessas negociações, o desenrolar das negociações que nós já sentimos ele, é que eu venho dizer que nós estamos aqui sendo levados pelo engodo, que o tempo está passando, e que o que a gente ia ter em agosto, que se não fizesse em agosto, que se fizesse em setembro, ia ser retroativo. Aí eu pergunto para o secretário, vai ser retroativo? Ah, preciso fechar os números. Na outra reunião, na terceira reunião, vai ser retroativo? Ah, não, vocês já tiveram aumento. O secretário Arthur Lima falou isso. Vocês já tiveram aumento de 6%. E eu, na mesa, falei para ele, não é essa a conversa sua da primeira reunião. A sua conversa lá da primeira reunião era outra. Então, assim, pessoal, a gente tem que ficar em alerta. Atenção, porque com certeza a gente vai ter que ter uma ação. Que a gente até espera que o governo não nos obrigue a ter essa ação. Mas é uma ação de defesa da categoria. É uma ação de defesa dos nossos direitos. Nós não vamos aceitar ser tirado de chacota, porque já é o que está sendo feito pelo governo Tarcísio com relação à polícia penal perante a polícia civil, que também já foi tirada perante a polícia militar. Que o próprio deputado Reis ontem também falou sobre isso. É assim, a gente está começando um governo e vamos fazer os enfrentamentos necessários, porque nós fizemos com o governo passado. O governo não vai se definir nesses 6 meses, primeiro ano, e nós não vamos desistir do nosso reconhecimento e da nossa valorização. Isso é certeza. Minha gente, é isso mesmo. Deixa eu trazer aqui também questionamento do nosso amigo Eliseu Carlota, não é? Deixa eu subir para a tela aqui. Eliseu Carlota comentando aí, bom dia a todos, né? Tenho meus temores com relação à apresentação desse projeto esse ano ainda, até pela conversa da última reunião na Casa Civil. É como o Gilson disse aí, né? Até agora tem sido um engodo. Isso é muito bom, as pessoas começam, né, Gilson, a
a ter aí, né, uma visão um pouco mais real, não é, daquilo que de fato acontece nos bastidores, porque como você relatou, né, uma coisa a pessoa vem, anuncia, fala, faz toda aquela publicidade, aquela propaganda, mas o mundo real, né, das coisas acontecerem é um pouco diferente, né? Nesse meio político a gente sabe muito bem, né, como é que funciona esse tipo de coisa, não é mesmo? Eu achei interessante ontem também, o Gilson, a participação, porque a conversa ela começa a ampliar, e isso é muito bom, né? Essa discussão, quanto mais ela se amplia para a sociedade, é legal. Eu achei bacana a participação daquela psicóloga, né? Que esteve ontem lá na Assembleia Legislativa, ela até fez alguns comentários, né? E depois você veio e apresentou esse mesmo documento aí na sua fala, né? A Fernanda Magano, né? Que representa aí, né, o sindicato dos psicólogos, né? Do Estado de São Paulo. Quer dizer, já ampliou um pouco com essa participação. Importante também, né, Gilson, o apoio dessas outros órgãos, outras instituições. Quanto mais, melhor, né, Gilson? Sim. E a Fernanda é nossa colega de trabalho, né? Ela é psicóloga na SAP, é servidora antiga, é nossa colega na ISP, Internacional de Serviços Públicos, que nós somos filiados, é uma guerreira, ela é antenada, está sempre envolvida, engajada na luta, né? Nesse reconhecimento. É uma excelente colega, espetacular companheira de luta. Legal, depois se você tiver o contato dela, inclusive, passa para a gente, porque eu acho que seria bem interessante aqui na Rádio Sindicop a gente trazer a Fernanda para bater um papo aí sobre essa questão e outras questões também, né? Acho que vai ser Sim, muito sim. bacana. Depois passa para a É, gente, nós vamos entrar em te contato passo. com a Fernanda, não é mesmo? E a Minha gente, gente ainda tem essa se você questão tiver aí, né, mais alguma Carlos? pergunta, alguma questão aí para fazer para o Gilson, não é mesmo? Pode enviar para a gente aí, não é mesmo? Para a gente estar repassando para o Gilson. Mais alguma coisa, Gilson, que você notou lá, assim, que pode estar comentando com a gente? O que eu falei para você das lutas aí, a gente tem, assim, porque existe uma mobilização no Estado, e nós somos filiados à FESP-ESP, a federação, que também recentemente teve uma reunião na Casa Civil, não com o secretário Arthur, mas com o secretário executivo, lá, alguma coisa, que também ali já foi falado uma outra coisa, porque a federação ela tem uma representação mais ampla, né, maior, e as entidades elas vão se unir, as ações elas vão acontecer. O governo ele pode até tratorar em alguns sentidos, mas também vai ter o enfrentamento necessário e à altura, porque nós não vamos receber e ficar quieto qualquer coisa que vier. A gente está em negociação, demos um voto de confiança para o secretário Arthur Lima, mas a gente está atento. E a categoria precisa estar atento. As ações que forem necessárias, nós temos que fazer para ser respeitados, no mínimo. E à frente, ontem, nessa reunião, né, a gente espera que venha outras, principalmente com o envio do documento, porque é uma frente de reconhecimento da Polícia Penal, da valorização da Polícia Penal, e que deputados que realmente apoiam a Polícia Penal, não lá no púlpito, lá no microfone, compareçam à frente, porque ontem só tinha o deputado Reis, né? E aqui é que a gente vai ver quem são os deputados que realmente estão do lado dos servidores públicos. Mas é muito bom, né? Igual você falou, ampliar a discussão. Aí tem a Fernanda, que é servidora da SAP de décadas aí, é psicóloga, é presidente do sindicato dos psicólogos e de repente, assistentes sociais, porque hoje a gente já tem um quadro muito defasado e o que a gente já tem até nesse sentido, que é obrigatório pela lei de execução penal,
já é uma terceirização de laudos que são obrigatórios ali. Então, a terceirização ela não está longe, viu, Carlos? Se os servidores não se atentarem, a terceirização, o que é, pessoal? É você não ter o direito à sua aposentadoria como servidor público, como estatutário. É o governo não ter uma obrigatoriedade, uma responsabilidade de corrigir o nosso salário, o seu salário, o meu salário. É isso que é a terceirização, a fragilização do serviço público, da instituição. E aí, se nós tivermos entre nós agentes, pessoas, colaborando com o governo, dando elementos para o governo, pessoal, é tudo que o governo quer. Porque ele fala uma conversa para o Carlos, ele fala uma conversa para o Gilson, aí o Zé vem e traz um elemento que o governo se apropria dele e usa ele contra nós mesmos. A hora que eu falo que eu não quero ser transformado em polícia penal, ou que a minha carreira eu não aceito que seja extinta, você acha que você está contribuindo com quem? É uma pergunta bem assim para você pensar e se fazer, porque com certeza você não está contribuindo com você. E pior ainda quando esse tipo de pergunta sai de dentro, né? Sai de quem está dentro do caldeirão aí. Que não entendeu o processo ainda, né? Exatamente. Tá aí, minha gente, olha só. Já são 10 horas agora e 4 minutos aqui na sua Super Rádio Sindicop. Estamos aqui já, né? Chegando ao final do nosso bate-papo com o Gilson. Acho que foi muito esclarecedor, né? Muito bacana mesmo. Todas as informações, orientações. E real, né, gente? Vocês perceberam que aqui não tem enrolação, não tem conversa fiada, não tem nada. É a real. A gente sempre traz o Gilson quando o Gilson participa dessas reuniões por causa disso, porque é a real, é o que foi falado. Não adianta vir, como diz o pessoal, né, Gilson, jogar aquele monte de caminhão de areia, não. A gente fala, né, abertamente, o presidente traz as informações, o Sindicop e a sua diretoria está toda atenta, trazendo a informação concreta, objetiva e real, né? É para isso que a gente está aqui, para trazer a informação com qualidade. Desde já quero agradecer demais, viu, Gilson, mais uma vez a sua participação e continuamos atentos, né? E numa próxima reunião da Frente Parlamentar, com certeza aí deve ocorrer alguma novidade. Obrigado, viu, Gilson? Mais um tempinho aí para você finalizar a sua fala. Mais uma vez, obrigado por sua participação. Obrigado você, Carlos, os ouvintes aí que acompanham ou que vão assistir depois, né? E que se conscientize que ainda a gente vai ter que ter um certo enfrentamento. De uma forma ou de outra, os sindicatos estão aqui, estão acompanhando, estão atentos, e também pedimos que a categoria fique atenta para lutar pelo seu direito, para requerer, né, a sua valorização e o seu reconhecimento de fato. E a gente espera, numa próxima oportunidade, estar participando aqui e, quiçá, com notícias melhores, né? Que realmente o governo cumpra com as suas promessas e nos tragam boas notícias e que reconheçam todo o quadro funcional da SAP como servidores do órgão Polícia Penal. Bom dia, muito obrigado e até a próxima. Valeu, Gilson. Muito obrigado pela sua participação aqui na Super Rádio Sindicop 10:06. Tá aí, minha gente, 10:06 aqui na sua Super Rádio Sindicop. E deixa também eu já falar aqui, né? Eu abri espaço também, inclusive, para o secretário da Administração Penitenciária, né? E também para o secretário da Casa Civil, para o governador Tarcísio, né? Certamente aí a gente sabe, né? O pessoal acompanha, segue de perto. Então fica o espaço aberto aqui para o secretário da Administração Penitenciária, né? Marcelo Straifinger, para o secretário da Casa Civil também, o Arthur Lima,
para o governador, não é, o Tarcísio de Freitas. Se quiserem, não é, bater um papo com a gente aqui na Rádio Sindicop, estão convidados, viu? Ao vivo, é só manter contato com a gente, manter contato com o Sindicop, e aí a gente agenda certinho um horário. O ex-secretário eu cansei de chamar, né? Nunca veio, mas tá bom, né? Vamos lá. Vamos em frente aqui na sua super rádio Sindicop. Seria muito bom, né? Que o secretário viesse conversar com a gente também. Ninguém quer fazer nada, secretário, além do que trazer informação e orientação para a categoria. É só isso, nada mais, tá bom? Pode vir, vamos bater aquele papo aqui na Rádio Sindicop. 10 horas agora, 7 minutos, 10 e 7, aqui na sua super Rádio Sindicop, trazendo para você as principais notícias até às 11 da manhã, aqui no Show do Seu Rádio.